Simplificação e unificação de tributos sobre o consumo. Este é um dos principais pontos da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Mas o que uma mudança em um sistema tido como complexo e que é uma demanda antiga no Brasil pode significar para a economia do país? Quais são as perspectivas para os próximos passos do Senado? E as projeções dos possíveis impactos para os consumidores? E para falar sobre estes assuntos, o convidado do Invest News Entrevista de hoje é João Eloy, presidente do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Olá, João, bem-vindo ao Invest News Entrevista e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, nós é que agradecemos, estamos aí à disposição de vocês. Bom, vamos lá, João, primeiro eu queria saber, por que ainda não se conseguiu fazer grandes mudanças, uma reforma no sistema tributário brasileiro nas últimas décadas? Qual que é a sua avaliação? Olha, nós entendemos que se fala muito em reforma tributária já há muito tempo, e até hoje não houve realmente uma intenção, uma vontade política, né, dos governos que se sucederam em fazer uma reforma tributária. Porque o Brasil já tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo, entende? Tinha uma tributação completamente concentrada no consumo, de fácil arrecadação. Então, é sempre aquele jargão, né? Time que está ganhando não se mexe. Então, como os governos que se sucederam até hoje aí, tinham uma arrecadação sempre boa, eles entendiam, eu acho, até que uma reforma tributária poderia até diminuir essa arrecadação. Então, não havia realmente vontade política até hoje, né? Então, essa reforma mesmo, ela não é uma reforma assim que poderia se chamar de reforma, né? Porque, na realidade, né, nós estamos aí fazendo aí algumas mudanças no sistema tributário nacional, mas de forma mais simplificadora do que modificativa. Ou seja, nós estamos aí tirando alguns tributos e colocando outros, né, no nosso cenário tributário. Mas nós não estamos fazendo assim o que realmente poderia ser chamado de uma reforma. Mas o fato de não ter acontecido até hoje realmente foi completamente falta de vontade política de quem estava administrando o país. Tá certo. Na sua avaliação, essa reforma é necessária e a gente está num bom momento, propício para discuti-la? A reforma sempre foi necessária, né? Porque o nosso sistema tributário que a gente tem hoje, ele é muito caótico. Nós temos uma incidência muito grande de cumulatividade, de tributação altíssima sobre o consumo, né? Então, seria sempre importante a gente fazer uma modificação, mas uma modificação muito mais ampla do que está sendo feito com a reforma tributária, né? E a reforma tributária, como eu já falei, ela é simplificadora, mas ela não modifica a situação que nós temos atualmente, que é uma concentração bastante grande na tributação em cima do consumo. Nós deveríamos aí tributar realmente de acordo com a capacidade contributiva de cada cidadão, ou seja, tributar mais renda e patrimônio, que realmente demonstra a capacidade que a pessoa tem de poder contribuir, né? Do que uma tributação aí em que todo mundo paga igual, né? Uma tributação regressiva sobre o consumo. Isso, infelizmente, não alterou e tivemos a grande chance de fazer isso, né? E qual que é a sua avaliação do que a gente tem até agora, pelo menos do que já avançou na Câmara dos Deputados por hora? Olha, nós temos aí vamos dizer assim, algumas coisas que foram colocadas de última hora, né? Uma diminuição, nós temos aí alguns pontos favoráveis, mas também temos alguns pontos desfavoráveis em relação ao substitutivo da reforma tributária, né? Entre eles está a colocação desse artigo 20 aí, né? Que foi uma proposição do governador Ronaldo Caiado, de Goiás, né? Que é a possibilidade da criação de contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados pelos estados, né? Então, veja, se nós estamos fazendo aí uma reforma tributária, né, e ela é uma reforma simplificadora, não pode deixar brecha para que novos tributos sejam criados. Então, nós temos aí a condição que o Senado reveja a situação e vete totalmente esse artigo 20 aí, porque ele não tem o propósito da reforma tributária em si. Tá? Agora, temos aí alguns outros pontos desfavoráveis em relação à reforma, né? Se você me permitir aqui, vou elencar aqui alguns, né?
Primeiro, a questão da pressa, né? Foi feito muitas pressas essa votação. Imagina uma votação de uma reforma tributária que está sendo discutida aí há quase 50 anos, você fazer uma votação em 2 turnos no mesmo dia, né? Terminando à noite, é uma coisa que é quase que inconcebível, né? Outra coisa é que não foi feita a reforma administrativa antes da reforma tributária. Então, o governo deveria primeiro verificar aquilo que ele gasta, aquilo que ele pode cortar, entende, em relação ao orçamento, em relação aos gastos, e depois sim a reforma tributária para verificar o quanto de dinheiro que ele ia precisar de arrecadação para suprir os gastos. Mas isso não foi feito. Primeiro nós vamos arrecadar primeiro, tá? Sem cortar nada. Então é uma coisa bastante fácil, entende? Porque a arrecadação ela é fácil. Agora, corte nos gastos sempre foi difícil para qualquer tipo de governo. Então nós entendemos que a sistemática, o tempo, o cronograma devia ser diferente. Primeiro a reforma administrativa, para depois sim fazer a reforma tributária, né? Outra coisa que deixaram bastante aí, vamos dizer assim, para se definir depois, que é uma coisa super importante, foram as alíquotas, né, dos novos tributos. Eu acho que nesta aprovação pela Câmara Federal já deveríamos ter as alíquotas já definidas, né? Então vai ficar para quem? Para a legislação complementar. Então eu entendo que foi até uma manobra para que o Senado não fale nada a respeito disso, já que não tem alíquota definida, para que depois se coloque a alíquota que quiser, né, em relação às leis complementares que vão definir isso daqui, né? Também diminuiu, de uma certa forma, a autonomia dos estados, né? Tem gente que acha bom isso, tem gente que acha ruim, mas nós estamos no estado federativo, que os estados deveriam ter um pouco mais de autonomia, né? Vai haver um cashback, que seja um retorno dos valores arrecadados aí para a população mais pobre. Isso é uma boa medida, né? Só que não se diz como que vai ser feito isso, mas a gente entende que vai ser feito para aquele pessoal que ganha a Bolsa Família, né? Então, só que nós entendemos que não é só aquele pessoal que tem problemas com alimentação, com vestuário, com habitação, com tudo, né? Tem um pessoal também pobre que não recebe a Bolsa Família. Então, nós entendemos que esse cashback aí ele ficou um pouco limitado, ele deveria realmente atingir uma camada maior da população, tá? Ou seja, aqueles que não recebem Bolsa Família, mas estão em situação ruim também com relação à questão dos, vamos dizer assim, da essencialidade, né? Dos produtos básicos que eles têm que consumir, né? O tempo de transição dessa reforma é muito longo, né? 10 anos é muita coisa, tá? Coisa que a gente poderia fazer em 3 anos vai ser feita em 10 anos. Então, essa morosidade aí vai permitir com que nós tenhamos que conviver com os tributos que já temos, né? Que são 64 tributos, e mais ainda esses que estão sendo criados pela reforma. Então, de uma certa forma, nesses 10 anos, vai aumentar mais a burocracia tributária ainda. Os custos burocráticos para se levar os tributos até os cofres públicos, eles vão aumentar, né? E isso não é realmente o que a reforma deveria almejar, e sim um corte, uma diminuição, né? Outra coisa que provavelmente vai acontecer é um aumento da tributação em cima do setor de serviços, né? Porque o setor de serviços, nós vamos colocar esses IVAs aí, os IVAs permitem o crédito das operações anteriores, só que serviços, por exemplo, a maioria dos créditos que ele poderia ter era no setor de salário, no pagamento de salários, né? E salários provavelmente vai ser um item que não vai dar crédito. Então, isso aí vai ser um problema muito grande para as empresas que estão no ramo de serviços, né? Porque elas vão pular de uma alíquota no IVA federal, que provavelmente será de 12%, de 3,65%, quem está hoje no lucro presumido, para 12%. Então, não tem como a gente falar aí que não vai haver um aumento de carga tributária para o setor de serviço, né? Então, e também tem essa questão aí da criação desse fundo de gerência, né, dos recursos, de acordo com a população do país, né? Eu acho que há aí uma justiça, né, mas nem sempre é de acordo com a maioria dos estados, né? Nós temos 27 unidades da federação. Uhum.
E reforma tributária é um assunto complexo, burocrático, mas se a gente olhar para a prática, mediante a proposta que se tem, pelo menos até agora, já dá para traçar alguns sinais de qual que pode ser a dimensão do impacto dessa reforma no bolso do consumidor? Olha, não dá ainda, Fabiana, justamente porque não existe aí a graduação das alíquotas, né? Então, se você não tem alíquota, você não tem mais ou menos o impacto que isso aí pode causar aí em toda a população. Uma coisa boa da reforma tributária que está prevista aí, que foi aprovada, é que nós vamos acabar com aquela tributação por dentro, né? Ou seja, da cumulatividade que ia até todos os produtos aí fabricados, né, em todas as esferas, colocando tributação em cima de tributação e acabando arrebentando sempre no consumidor final. Então, como nós vamos ter aí uma tributação por fora, agora, né? Então, a princípio, não se pode embutir essa tributação aí no preço dos produtos, mercadorias e serviços. Né? Então, essa é um grande ganho que pode haver aí para o consumidor final. E se o cashback realmente funcionar e ele elencar uma parte maior da população, que também é pobre, que também sofre na carne aí, às vezes até a falta de recursos para comprar os produtos, né? Então, dependendo disso, então realmente nós teremos aí um aspecto favorável. Mas ainda não dá para dimensionar como que isso vai acontecer, justamente porque nós não temos ainda como é que vai funcionar isso na prática em relação às alíquotas praticadas. Tá certo. Então, as perspectivas que tem por hora agora da reforma tributária, tem como o senhor comentou, né, o cashback, uma possível lista de produtos com alíquota zerada, o texto base também prevê, num próximo passo, alterações aí na cobrança de PVA, IPTU, então a gente ainda não pode dizer num possível alívio para os consumidores. Isso, tá? Agora nós achamos estranho que eles falam que eles iam tratar da tributação em cima de propriedade e renda apenas no segundo semestre, e eles acabaram incluindo aí alguns itens, entende? Como você falou agora, de IPTU e IPVA, né? Já nesse substitutivo da reforma tributária aí, no relatório, né? E aí pegou muita gente de surpresa, que estava esperando só para o segundo semestre essa questão aí, né? Então, com o ITCMD, por exemplo, ele passa a ter aí uma progressividade, né, que não tem hoje. Hoje se cobra na maioria dos estados 4%, mas alguns cobram mais, que é limitado a 8%, mas isso aí pode aumentar muito mais. E agora com tabela progressiva, né? Também deixaram aí os municípios com a possibilidade de aumentar o IPTU sem a aprovação das câmaras, né? Isso que dentro de um regime democrático a gente acha muito não salutar, em virtude de que isso deve ser discutido, votado e aprovado, né? E não simplesmente colocado de cima para baixo, como pode ser que haja agora, se a reforma for aprovada do jeito que está, pelo Poder Executivo Municipal, né? Pelos prefeitos. Aumentou, acabou, não tem que discutir, não tem o que fazer. Né? Isso também não acrescenta em nada e não ajuda em nada o nosso país. Tá certo, então. E falando mais do cenário macro, da economia do país, uma reforma tributária, quais impactos traz para o crescimento econômico de um país? Olha, a Falando aqui reforma no caso brasileiro. tributária, desde que seja bem feita, ou seja, que tenha atrativos para investimentos externos, ela é um carro-chefe, entende? No desenvolvimento do país. Né? Mas, infelizmente, aqui nós temos uma alta carga tributária, uma burocracia enorme, entende? Uma forma de tributar, tipo jabuticaba, que só existe no Brasil, isso aí afasta os investidores. Para o investidor é o seguinte, quanto mais simples for a questão da tributação, para ele é melhor. Tá? Não precisa ter 64 tributos, como nós temos hoje no Brasil, e tantas formas de você tributar e arrecadar. Né? Faz que nem aí o Paraguai, que tem 5 ou 6 tributos, né? E com alíquotas pequenas, e está recebendo atrativos aí de tudo quanto é jeito. O pessoal está saindo do Brasil para se instalar no Paraguai. E o Brasil não entende que a competitividade nacional e internacional, ela está aí, cara. A China está invadindo o Brasil aí com produtos de tudo quanto é tipo, né? E quem vai abrir uma empresa aqui, que tem uma tributação tão alta assim dentro da produtividade,
ele vai para o mercado especulativo, que é muito menos tributado do que o mercado produtivo, que é uma grande ironia, né? Porque tributar mais quem provoca a renda, quem provoca a circulação de riquezas, produção de riquezas, do que aqueles que só aplicam no mercado financeiro, isso aí tem que ser revisto, né? Então nós temos um chamado custo Brasil enorme aqui que afasta muito o investimento, principalmente o investimento estrangeiro, né? E também o investimento dos próprios brasileiros, né? Que abrir uma empresa hoje, manter uma empresa no Brasil com toda essa tributação e toda essa burocracia não é tarefa fácil, não. E na avaliação do senhor, com o avanço desse processo no Congresso, né, da discussão da reforma tributária, uma possível aprovação depois, então, da saída do Senado, esse cenário brasileiro pode mudar, então, com essa aprovação da reforma, que não acontece aí há tempos, né, há décadas no país? Pode, desde que a reforma seja vista lá fora como um atrativo a mais, né, para investimento no país. Se o pessoal lá de fora entender que essa colocação dos IVAs aí, a substituição de toda essa tributação em cima do consumo, é benéfica para o país e eles têm condições de colocar empresas aqui dessa forma, vai ser ótimo, tá? Agora, se continuar mais ou menos da mesma forma, praticamente só uma reforma simplificadora, talvez não tenha todo esse atrativo aí que a gente pensa que vai ter, né? Mas, a princípio, da forma que está, realmente ela muda o cenário brasileiro, né, na questão tributária e oferece oportunidades aí para que o pessoal venha para cá investir aqui, né? Agora vamos ver na prática com as alíquotas, entende? Porque a alíquota vai definir praticamente tudo, né? Veja, se for uma alíquota baixa, em que seja fácil para o pessoal montar uma empresa aqui e pagar toda a carga tributária que lhe exigirem, não tenho dúvida que vai aumentar os investimentos externos. Agora, se vier com alíquotas aí absurdas, realmente vai, além de não trazer, ainda vai afastar muita gente que está aqui hoje, que pode ir embora daqui. E há quem defenda, né, do jeito pelo menos que está encaminhada a discussão, né, da reforma tributária aqui no país, que não vai haver uma redução da carga tributária. E outro ponto negativo também é a possibilidade do aumento, né, do IBS, da CBS por meio da medida provisória, que pode ser constantemente alterada. Eu queria saber se essa também é a sua avaliação e da forma como está até então a proposta, se existe risco de uma piora em relação ao sistema atual. Olha, até existiria, né? Mas está sendo colocado aí no substitutivo da reforma, pelo menos o que eu vi, em que ano a ano essa reforma tributária vai ser revista com especial atenção na arrecadação, né? Se está aumentando a carga tributária, você tem que diminuir a tributação para que chegue de volta naquele patamar anterior. Tá? Isso está colocado na reforma tributária. Então, se for realmente obedecido o que está sendo discutido e o que foi aprovado, nessa situação, não dá para a gente temer em relação ao aumento de carga. O problema não é um aumento de carga geral que a gente tem que discutir aqui. O problema é o aumento de carga que vai desestimular um setor específico principal, né? Então, que é o setor de serviços, né? Que é um dos carros-chefe aí que nós temos para aumento aí do nosso PIB, né? E isso aí não pode ser feito, né? Olha a empregabilidade também do setor de serviços no Brasil. Então, nós teremos que ter aí IVAs plenos, como a gente chama, né? Ou seja, sem mácula nenhuma, ou seja, tudo aquilo que você comprar, independente, ou pagar na operação anterior, independente da natureza, tem que ter crédito, né? Inclusive salários, para que não haja uma disparidade tão grande em relação à tributação da indústria e comércio e do setor de serviços. Certo, e o BPT sempre faz estudos sobre o assunto, até o mais recente que a gente tem, né, o último levantamento aí mostrou que o brasileiro precisou trabalhar até o dia 27 de maio, ou seja, 147 dias para pagar tributos nesse ano, e o BPT sempre destaca, né, que os recursos não são direcionados da forma eficaz para melhorar, por exemplo, o serviço público, elevar o IDH aqui do país, e a promessa dessa reforma é que através de um novo sistema tributário, o dinheiro em impostos acabe retornando para o local, para onde, né, foi consumido o produto, ou
serviço, e com isso, então, acaba acontecendo retorno em políticas públicas para a região, podendo gerar aí mais igualdade regional, social. Eu queria saber se, na sua avaliação, esse movimento realmente pode vir a acontecer. Olha, da forma que está sendo colocado, principalmente o IBS, né, com a arrecadação no destino, ou seja, manda uma mercadoria de São Paulo para o Maranhão, a arrecadação vai ficar para o estado do Maranhão. Essa é uma, vamos dizer assim, não que seja uma justiça, porque aquele que quem está produzindo, quem está fazendo é o estado de São Paulo, né? Mas nessa questão que você falou, para desenvolver a região, que é um pouco mais pobre e carente, entende? Em relação à aquisição de produtos, aquisição de matéria-prima e insumos, ela realmente vai ajudar as regiões menos desenvolvidas hoje, né? Então, esse é um aspecto salutar com relação ao desenvolvimento das regiões aí menos favorecidas, entende? Geograficamente no Brasil. E isso a gente pode esperar em quanto tempo, mais ou menos? É possível ter esse cálculo, essa projeção? Claro que existe um processo de transição, mas até isso acontecer, é possível fazer essa projeção? Olha, a projeção ela pode ser feita assim que houver uma aprovação geral da reforma tributária e tivermos as alíquotas. Enquanto a gente não tiver as alíquotas, não tem como você projetar absolutamente nada, né? Nós sabemos, já está definido mais ou menos quando que vão entrar em vigor a contribuição de bens e serviços, né, que vai entrar um pouco mais cedo, e também o IBS, né, que vai entrar um pouco mais tarde. Então, nós temos condições de projetar, se que a gente tiver as alíquotas, tá? Se as alíquotas que vão ser praticadas, elas vão gerar uma arrecadação que seja suficiente para que ela substitua a arrecadação que nós temos hoje, né? E também como é que vai ficar aí essa questão do pleno ou não em relação aos créditos, né? Dos dois tributos criados, da não cumulatividade, dois IVAs, né? E o que isso vai impactar na vida do consumidor brasileiro. E o governo fala em uma reforma que promova a justiça social. Do que a gente tem, pelo menos até agora, podemos esperar isso? Podemos no papel, né? Como eu falei para você, essa justiça social, ela tem dois pontos aqui: garantir aquilo que está previsto na Constituição, o que nós estamos vendo que isso não vai acontecer. Teriam que ter imunidade nesses produtos aí, que estão lá, os direitos sociais. É muito lindo, nossa Constituição é lindíssima, né? Mas o papel aceita tudo, como eu disse. Tá? Agora, isso aí, do jeito que está, a gente não vai ter, porque esses produtos não têm imunidade. Para que ficar tributando, por exemplo, medicamentos, material escolar, da forma tão acentuada que tem essa tributação? Se você tributa, você está tirando condições da pessoa lá na ponta de consumo comprar mais desse produto, porque ele fica mais caro na ponta de consumo. Por que não viram isso na reforma? Por que já não dá imunidade constitucional? Tá? Então, em relação a isso, nós não estamos vendo progresso nenhum. Agora, em relação à retribuição daquilo que é consumido através do cashback, não sei como é que isso vai funcionar, é uma mera, vamos dizer assim, repatriação do valor arrecadado, tá? Mas poderia ser bem mais amplo com relação a isso. E o processo, enfim, já avançou na Câmara dos Deputados, agora, né, segue aí para as mãos do Senado. Qual que é o grande papel dessa casa, então, do Senado a partir de agora? Quais seriam os pontos importantes a serem tratados para que a proposta saia de lá viável, menos complexa? Olha, o papel do Senado é primordial, né? Porque, veja, tudo aquilo que eles entenderem que foi aprovado, mas não foi muito discutido com a sociedade, ou foi colocado assim de uma forma muito célere e aprovada assim em cima da hora, como foi feita essa reforma, eles têm a obrigação de rever, né? E se for alguma coisa de impacto ruim para a sociedade brasileira, eles têm que extirpar, têm que tirar, entende? Então o papel deles é essencial. É o último estágio, vamos dizer assim, que nós temos, e a oportunidade de se corrigir algumas injustiças, né? Sociais, né? Porque nós temos que ter uma reforma tributária, sim, mas ela tem que ser de acordo com a capacidade contributiva do cidadão brasileiro. Entende? Tributar mais aqueles que têm maiores condições, os mais ricos, aqueles que fazem renda, que têm patrimônio, esses sim têm que contribuir mais. É assim no mundo todo, por que no Brasil tem que ser diferente? Tá?
Então, essas distorções, irregularidades, não irregularidade no sentido legal, né? Mas é algo que o Senado possa verificar que não é legal para o país, eles têm o dever e a obrigação de analisar bem e melhorar esse texto aí de uma forma que fique o mais salutar possível, né, para todos nós brasileiros. O papel é primordial. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, o senhor comentou até do processo de transição, considerado longo. Há risco nisso, já que veremos aí alguns anos convivendo com sistemas diferentes ao mesmo tempo? Ou a reforma vai conseguir atingir o objetivo sem perdas nesse meio de caminho? Não, veja, risco de não haver a reforma eu não vejo. Tá? Inclusive, 10 anos provavelmente é para o povo poder se acostumar, entende, com as novidades que virão aí, né? Então, elas vão sendo inseridas aos poucos no universo tributário nacional. Tá? Agora, poderia ser feito isso num tempo bem menor. Né? 10 anos eu acho que é muito tempo. É muito tempo e nós tínhamos aí duas propostas, né? A PEC 110, que era do Raul, que era de 5 anos, e a PEC 45, que foi adotada aí para a reforma, de 8 anos. Agora eu não entendo, porque se uma é 5 e outra é 8, eles acharam esses 10 anos aí de trânsito. Né? Mas o risco da reforma cair seria, no decorrer do curso desses 10 anos, perceberem, entende? Que houve uma reforma tributária que não atende às necessidades do país e eles possam rever aí e fazer ainda, entende? Uma nova reforma, isso que poderia vir a acontecer, mas entendo que dificilmente isso pode vir à tona em um futuro próximo. O Invest News Entrevista de hoje fica por aqui. João, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, pela sua participação e pelas suas análises referente ao assunto reforma tributária. Imagina, Fabiana.